Preciso agir rápido porque o céu escurece anunciando chuva. Se a umidade chegar antes do processo começar, toda a comida poderá apodrecer em poucas horas. O vento muda de direção, espalhando o cheiro intenso da fumaça pela clareira, e minhas mãos trabalham quase automaticamente, repetindo movimentos ensinados muito antes de eu compreender o motivo de cada detalhe. Não estou preparando o jantar de hoje. Estou tentando proteger os próximos meses. Essa é a diferença que quase ninguém entende mais. O homem ao meu lado observa com impaciência, perguntando por que não simplesmente cozinhamos tudo agora. Ele sente fome imediata. Eu sinto responsabilidade futura. Porque existe um alimento antigo que nunca foi criado para o conforto, mas para a sobrevivência, e é justamente por isso que o mundo moderno quase esqueceu sua existência. Quando criança, eu acreditava que comida era algo simples. Comer quando havia fome e procurar mais quando acabasse. Meu avô dizia que essa forma de pensar só existe em tempos de abundância. Ele explicava que nossos ancestrais não sobreviviam por encontrar comida todos os dias, mas por aprender a fazer o alimento durar além do tempo natural. Enquanto corto cada pedaço com cuidado, lembro das longas caminhadas que fazíamos carregando quase nada além de pequenas bolsas desse alimento seco e escuro. Eu não entendia como algo tão pequeno podia sustentar tanto. Somente anos depois percebi que ali existia um conhecimento acumulado por gerações que enfrentaram frio, escassez e distâncias impossíveis. A estrutura de madeira já está pronta, posicionada exatamente onde a fumaça sobe constante sem que o calor destrua a carne. Esse equilíbrio é tudo. Fogo demais cozinha rápido e estraga depois. Fogo de menos permite que bactérias façam seu trabalho silencioso. Meu avô dizia que conservar alimento é conversar com o tempo, não lutar contra ele. A fumaça começa a envolver as tiras lentamente, retirando a umidade que permitiria a decomposição. É um processo invisível, paciente, quase meditativo. Nada acontece rápido e justamente por isso funciona. O homem faminto continua olhando, incapaz de imaginar que aquela comida poderá durar meses. Ele cresceu acreditando que alimentos precisam de máquinas, embalagens e refrigeração para sobreviver ao tempo. Não o culpo. A maioria das pessoas nunca viu o que acontece quando toda essa estrutura desaparece. Meu avô viu. Ele contava histórias de épocas em que uma única estação ruim significava fome para aldeias inteiras. Foi nesses períodos que técnicas como essa deixaram de ser tradição e se tornaram necessidade absoluta. A noite avança enquanto ajusto as brasas. O som da gordura pingando cria pequenos estalos que se misturam ao canto distante dos insetos. Existe algo profundamente humano nesse ritual. Não é apenas preparo de comida, é planejamento, paciência e confiança no conhecimento recebido. Lembro da primeira vez que tentei fazer sozinho e falhei. A ansiedade me fez aumentar o fogo, tentando acelerar o processo. No dia seguinte, tudo estava perdido. O cheiro azedo ensinou uma lição que palavras nunca conseguiriam explicar. A pressa é inimiga da preservação. Esse alimento ancestral nunca foi sobre sabor imediato. Ele foi criado para carregar energia concentrada, leve o suficiente para viagens longas e resistente o bastante para sobreviver a mudanças climáticas. Povos inteiros atravessaram territórios desconhecidos carregando versões desse mesmo alimento. Alguns misturavam gordura derretida, outros adicionavam ervas, mas o princípio era sempre o mesmo: retirar aquilo que permite o apodrecimento e preservar aquilo que sustenta a vida. Enquanto a fumaça continua seu trabalho silencioso, lembro da primeira vez que visitei uma grande cidade. Vi corredores intermináveis de produto, desembalados prometendo durar meses. Fiquei impressionado, mas também intrigado. Muitos daqueles alimentos dependiam de energia constante, transporte complexo e conservação artificial. O que preparo agora depende apenas de fogo, ar e conhecimento humano. Se todas as máquinas parassem amanhã, esse método continuaria funcionando exatamente como funcionava milhares de anos atrás. O homem finalmente prova um pequeno pedaço já pronto das primeiras tiras. Ele mastiga devagar, estranhando a textura firme. Não há explosão de sabor, apenas intensidade e profundidade. Alguns minutos depois, percebe que a fome diminui de forma diferente, mais estável. Explico que a combinação entre secagem e gordura transforma o alimento em uma reserva de energia lenta,
algo que sustenta o corpo por muito mais tempo do que refeições comuns. Meu avô dizia que o maior erro do mundo moderno foi confundir conveniência com evolução. A facilidade trouxe conforto, mas também afastou as pessoas dos processos que garantiam autonomia. Antigamente, saber conservar alimentos significava independência. Hoje, muitos sabem comprar, mas poucos sabem preservar. Essa mudança parece pequena, mas altera completamente a relação entre o ser humano e a sobrevivência. A chuva finalmente começa, batendo leve sobre as folhas, mas o abrigo protege o fogo. Ajusto a direção da fumaça e observo como cada detalhe influencia o resultado final. Pequenas decisões repetidas ao longo do tempo constroem segurança. Esse princípio não vale apenas para comida, vale para conhecimento, saúde e comunidades inteiras. Recordo de uma história que meu avô contava sobre um grupo que ignorou os métodos antigos acreditando que sempre haveria caça suficiente. Quando a escassez chegou, aprenderam tarde demais que habilidade não substitui preparo antecipado. O alimento ancestral nunca foi símbolo de pobreza, mas de inteligência estratégica. Ele representava a capacidade de pensar além do presente. As horas passam e as tiras se transformam lentamente. Perdem peso, ganham resistência, mudam de cor. É quase como observar o tempo tornar-se visível. Quando finalmente retiro as peças prontas, elas parecem simples demais para carregar tanto significado. Guardo cada uma cuidadosamente, protegendo da umidade, exatamente como aprendi anos atrás. O homem pergunta por que algo tão eficiente deixou de ser comum. Penso antes de responder. Talvez porque exige paciência em um mundo acelerado. Talvez porque não pode ser produzido em massa sem perder sua essência. Ou talvez porque lembrar desse alimento significa lembrar que a natureza ainda dita regras que nenhuma tecnologia consegue apagar completamente. Caminhamos de volta enquanto o amanhecer começa a iluminar a floresta. Carrego alimento suficiente para muitos dias, mas também algo mais difícil de explicar. Uma sensação de continuidade. Cada movimento que repeti hoje foi aprendido observando alguém que aprendeu com outro antes dele. O conhecimento atravessou gerações sem precisar de livros ou máquinas. Sentado diante do fogo já baixo, percebo que esse alimento nunca foi apenas comida. Ele é uma resposta antiga para o medo universal, o medo da escassez. Enquanto existir incerteza no mundo, técnicas como essa continuarão relevantes, mesmo que esquecidas pela maioria. O sol nasce completamente e a fumaça restante sobe fina no ar frio da manhã. Seguro um dos pedaços prontos e entendo algo que levei anos para aceitar. O verdadeiro valor desse alimento não está apenas em nunca estragar, mas em ensinar uma mentalidade diferente. Ele obriga quem o prepara a pensar no futuro, a respeitar processos lentos e a compreender que sobrevivência raramente depende de soluções rápidas. Talvez seja por isso que o mundo moderno tenha se afastado dele. Não porque deixou de funcionar, mas porque exige algo raro hoje: atenção, tempo e responsabilidade contínua. Ainda assim, sempre que alguém redescobre esse método, redescobre também uma parte esquecida da própria história humana. E enquanto o fogo se apaga lentamente e o silêncio da manhã toma conta da floresta, compreendo que esse alimento ancestral continua existindo não apenas para matar a fome, mas para lembrar que a verdadeira segurança nunca veio da abundância momentânea, e sim do conhecimento capaz de atravessar o tempo sem se perder.